Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, no Acre, 1h28. Nesse primeiro bloco, como foi anunciado no Gazeta Alerta, converso com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen. Daniel, obrigado pela sua vinda, mais uma vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Eu queria começar essa conversa lembrando a questão da LDO. Como é que está essa novela, Daniel? A oposição decidiu judicializar esse processo, faltavam alguns detalhes técnicos ali, de notas taquigráficas e etc. Como é que está isso aí? Já foi para o TJ ou não? Olha, ainda não. Na verdade, bom, primeiro, boa tarde, né, para você, para toda a equipe aqui da TV Gazeta, os telespectadores. Olha, esse foi um dos temas mais complexos que nós tivemos esse ano lá na Assembleia. Eu comentava agora há pouco e até fiz essa reflexão na tribuna, que o governo deve ter enviado, salvo engano, até esse momento para a Assembleia, umas 3 dezenas de projetos de lei. E a oposição mesmo se manifestando criticamente, fazendo suas observações, seus apontamentos, apontando aquilo que nós consideramos as falhas. Via de regra, a gente vota a favor da maioria das matérias do governo. Esperneia, mas vota a favor. Naquilo que a gente entende que vai trazer benefícios para a população. Então, essa questão do LDO foi um dos 2 projetos que eu me lembro de cabeça que eu votei contra, né? O primeiro foi aquele que recriava cargos comissionados que haviam sido extintos anteriormente, poucos meses após a extinção, né? E o outro foi essa questão do LDO. A judicialização, ela se dá porque eu acredito que nós avançamos no texto da LDO esse ano como não se avançava há muitos anos, conferindo mais autonomia aos poderes, trazendo uma fórmula de repartição das receitas mais condizente com o que estabelece a Constituição, com o que estabelece a legislação ordinária do nosso país, e que nós viemos aplicando uma fórmula que faz parte de um projeto político do qual eu também faço parte, mas que foi derrotado nas urnas. Então nós temos que ter a compreensão de que a fórmula de repartição orçamentária que vinha sendo praticada nesses anos foi rejeitada pela população, né, junto com os nossos candidatos. E faz parte desse processo. Então nós temos que avançar nisso. Então, tanto nós da oposição como a própria situação entendeu que era hora de ter um formato, uma fórmula, um conceito de repartir receitas do Executivo para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, sobretudo para a Defensoria Pública, que dentre as instituições é que mais precisa de recursos, porque é a que presta o atendimento mais direto para a população em situação de vulnerabilidade social, né, no tocante às demandas judiciais. Então essa fórmula, que foi pactuada entre os poderes, ela trazia uma repartição mais justa de recursos do orçamento entre os poderes e, infelizmente, nesse meio tempo aí, várias situações que levaram o governo a recuar desse pacto. Agora eu lembro aqui que o Judiciário do Acre foi, se não me falha a memória, uma das instituições que mais se empenhou em relação a essa questão da revisão de redistribuição dos recursos e tal. Inclusive lá atrás, no governo Tião Viana, houve um entreveiro, não sei se você lembra, entre o então presidente, desembargador Adair Longini, e o então governador, o governador Tião Viana. Teve ali uma situação bem tensa que foi resolvida depois, mas que faz parte disso. Em função disso, a atual direção do TJ se empenhou, pegou exemplos de outras regiões do país e tal. Exatamente. E aí isso foi quebrado. E agora, esse processo cai na mesa do TJ. Como é que é o rito agora? Isso pode vir a ter uma decisão monocrática ou não, vai ser o próprio pleno? Como é que Olha, eu acredito que vai ser o instrumento que nós estamos estudando, que deve ser manejado, e há sindicatos que também já manifestaram, porque esse instrumento é a ação direta de inconstitucionalidade. Não é qualquer pessoa que pode ajuizar um ADIM, só aquelas partes que estão descritas na Constituição Estadual. Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça, os partidos políticos e os sindicatos, né? Eu, por exemplo, sozinho, como parlamentar, não tenho legitimidade para propor uma ação de inconstitucionalidade. Mas o meu partido pode, assim como qualquer partido que tem representação na Assembleia. E vários sindicatos já nos procuraram, perguntando, olha, vocês vão ingressar com a ação, porque se vocês não forem, nós iremos. Porque os sindicatos dos servidores dos poderes, tanto do Tribunal de Justiça, do Judiciário, como da Assembleia, como do Ministério Público, como da Defensoria,
também estão incomodados porque eles sabem que, com a regra que ao final foi aprovada, com aquela confusão toda de veta, derruba veto, manda outra lei, aprova, os servidores desses órgãos sabem que a possibilidade de que eles vão ter para negociar reajustes, reposições salariais inflacionárias é mínima, porque o orçamento vai ser aquele orçamento bem restritivo mesmo, enxuto. Então, vários sindicatos também estão querendo ajuizar a ação. O instrumento vai ser esse, portanto, ação de constitucionalidade, deve ter um relator, esse relator pode se debruçar sobre um pedido de liminar, se houver, né, para uma decisão temporária, mas o julgamento de uma ação de constitucionalidade é pelo Tribunal Pleno. Então, é o conjunto de todos os desembargadores. Daniel, tem uma situação que a Assembleia já se pronunciou sobre o assunto, que é relacionada ao ICMS. Qual foi a tentativa do governo do estado do Acre, você talvez não concorde com a expressão que eu vou usar, de dividir o ICMS de forma política e não técnica? Olha, tá, para você ver como são as coisas, né? Nessa questão da LDO houve confusão, não houve entendimento, né? Bancada de situação para um lado, bancada de oposição para outro, independentes para outro. Mas nessa questão do ICMS houve consenso, né? Das ocasiões em que há um entendimento ali coletivo de todos os deputados, independente da orientação política, de trazer o menor prejuízo possível para a maior parte possível de municípios. O que vem acontecendo é que... Mas os municípios pequenos vão se lascar, não vão não, Edil? Não, no formato que foi aprovado, não. Se fosse o formato que o governo enviou inicialmente, né, aplicando de forma automática todos os critérios que são exigidos pela legislação, o que acontece, tá, é bom que se diga que há mais de 30 anos vinha sendo adotado um critério provisório. Esse critério havia sido pactuado lá atrás, antes dos governos da Frente Popular, ainda no governo do então governador Lei Cameli, e de lá até agora, esse critério, né, provisório ele vinha atendendo a contento os municípios, né? E a Constituição de 88 dizia que de tudo o que arrecada do ICMS, dizia e ainda diz, né, 75% fica para o Estado, 25% para o município. Desses 25% do município, que fica com os municípios, que deve ser dividido entre os municípios, 3/4 é sobre o critério do valor adicionado fiscal, ou seja, quem vende mais se beneficia mais. Quem tem um comércio mais ativo, melhor. Aí municípios como Taciolândia, por exemplo. Taciolândia, Acrelândia, Rio Branco, que é a capital. E desses 25% vai para o município, 3/4 valor adicionado fiscal, 1/4 por outros critérios que podem ser aprovados pela Assembleia, a partir de uma proposta do governo. É exatamente esses outros critérios que têm que ser usados para compensar os municípios que têm um comércio menos ativo, né? Estão mais isolados. O que ocorre é que, mesmo adotando critérios como o governo sugeriu, por exemplo, critério ambiental, critério de qualidade na educação, o critério do inverso do valor adicionado fiscal, ou seja, quem tem muito comércio é beneficiado pelo critério principal, quem tem menos seria compensado. Mesmo com esses critérios, quando fazia a simulação de cálculo, a maioria dos municípios ia perder, havia prejuízo. Então, o que nós pactuamos lá? Olha, os prefeitos estão terminando mandatos. Não é justo que agora, no último ano de mandato, mude a regra do jogo. Mude a regra do jogo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adotar um critério de transição durante o ano 2020 que seja o mais próximo desse critério provisório que vinha sendo adotado de 30 anos atrás até aqui. Então, em 2020, praticamente não mudou. Mudou, porque ficou lá descrito na lei qual ia ser esse critério. Mas deixou amarrado para... Mas deixou amarrado para em 2021... Aí sim, os novos critérios, incluindo esses critérios de compensação, questão ambiental, os novos prefeitos questão também. Educacional, a questão do inverso do valor adicionado fiscal, já com os novos prefeitos que vão se candidatar e serão eleitos sabendo quais serão os critérios. Não vão ser eleitos enganados. Não vão ser eleitos enganados, não vão tomar susto, não vão ser surpreendidos. O que acontece? Se a gente faz isso agora, se esses novos critérios começam a valer no ano que vem, prefeituras iam perder receitas, e iam entrar no limite da lei de responsabilidade fiscal. Politicamente também isso ia ser ia ser um desastre jurídico, político, em todos os aspectos, para a situação, para a oposição, para partido A, B, C ou D. Então o que a Assembleia fez foi, olha, dos males o menor, dos danos o que seja o menor possível. Então nós esticamos a introdução dos novos critérios para 2021
e colocamos um período de transição, ou seja, esses novos critérios eles vão sendo introduzidos ao longo de 10 anos, né, em, vamos dizer assim, suaves prestações, para que essa modificação entre quem vai perder um pouco de receita e quem vai ganhar não seja tão brusca, não seja tão drástica. Daniel, tem um outro ponto da pauta que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre os empréstimos, as operações de crédito que a Assembleia acabou autorizando o governo por consenso, foi unanimidade também. Te surpreendeu o fato do atual governo apelar para esse instrumento, esse grupo que tanto criticou essas operações do governo da frente? Não me surpreendeu, porque assim, tendo participado da gestão, tendo sido secretário de Estado por 2 vezes, a gente que conhece a máquina pública por dentro, a gente sabe que os recursos próprios, as receitas próprias do Estado, seja do ICMS, do IPVA, seja do Fundo de Participação dos Estados, elas não são suficientes para fazer grandes investimentos. Elas são suficientes para quê? Para pagar a folha. Então as críticas foram retórica de campanha mesmo? As críticas, na minha opinião, as críticas que a oposição da época fazia aos nossos governos quando pegavam empréstimos, era pura retórica de campanha. Para dizer que a gente estava endividando o Estado, etc. Olha, ninguém consegue contrair um empréstimo se não tiver como pagar. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira, seja para uma pessoa física, seja para uma pessoa jurídica, seja para um governo de um Estado, nenhum banco te concede um empréstimo se ele não verificar que você tem condições de arcar com aquilo. A capacidade... Um Estado federado, o Acre, o Amazonas ou qualquer Estado do Brasil, ele tem uma capacidade de endividamento de até 200% da sua receita corrente líquida. O Acre não chegou nem 60% ainda, ou seja, muita gordura. Tem gordura, tem limite para pegar outros empréstimos, inclusive. Então, o que eu disse? Eu disse, eu vou votar a favor desse empréstimo que o governo Gladys Cameli está solicitando, porque eu sei que se não for esse recurso, o que o Estado vai fazer é só pagar folha, é só manter o funcionamento cotidiano das repartições, das secretarias, empurrar com a barriga e levar no piloto automático. Para fazer obras, para ter novos investimentos, construir escolas, pontes, estradas, ramais, precisa de emenda parlamentar e precisa de empréstimo, meu amigo, senão não faz. O fato de você ter assumido gestão no Executivo em cargos diferentes, acabou calejando a atuação do parlamentar, agora de oposição? Você acha que... Caleja um pouco, porque... Você perde, a mordida é menor, é menos brava. É porque eu acho que a gente acaba se colocando no lugar do outro, né, e vendo, olha, eu já passei por isso, por que agora eu vou adotar uma posição de querer atrapalhar só porque eu sou da oposição? Eu não me acho nesse direito, entendeu? Então, eu sendo sabedor da situação, sendo conhecedor da situação, vendo como é que são as finanças públicas do Estado, e apesar das diferenças políticas, partidárias, de orientação ideológica, quem sou eu para querer atrapalhar o bom andamento do governo? Se o governo manda uma proposta boa, eu acho que é nosso dever votar a favor. Você deu uma quarentena de 1 ano, vamos colocar assim, para começar. Está quase terminando. Está quase terminando. Qual é a expectativa? Qual é o ponto de pauta para o início de 2020? Olha, ou está faltando assunto? Não, tem muito assunto. Eu acho que a saúde, ela é hoje o calcanhar de Aquiles do governo. A segurança, ela melhorou um pouco, mas houve aí uma trégua, né, das facções, inclusive, que foi tornada pública pelos tais salves, né? Das organizações criminosas. Então, existe uma melhoria na segurança, menos por conta que o governo agiu adequadamente, e mais porque houve uma trégua entre as organizações criminosas que, infelizmente, atuam no nosso Estado, né? Por isso que diminuiu o número de homicídios, mas aumentou muito o número de furtos, de roubos, né? De crimes como patrimônio, né? Diminuiu os crimes contra a vida, mas aumentaram os crimes contra o patrimônio. Agora, a saúde... Esse é o gargalo. É o gargalo. A educação eu acho que vai ali, né? Não, a educação está no automático também. O que mudou de estruturante depois? Muito pouco. Né? Daniel, para acabar a nossa conversa, que o tempo já está esgotando, o que aconteceu no último encontro do PT? Te satisfez enquanto militante, enquanto parlamentar, ou você acha que agora que o Partido dos Trabalhadores vai começar a botar a cabeça para fora de novo? Olha, então, eu acho que a gente cumpriu uma etapa importante, que foi aquela etapa de avaliação, de analisar os erros, os problemas, as nossas falhas, também de revisitar os acertos, né, aquilo que a gente chama de legado, ou seja, tudo aquilo de bom que a gente conseguiu construir. Foi 1 ano, né, desde a derrota até agora, completou exatamente 1 ano. Nesse 1 ano foi um ano recheado de muita reflexão, vamos dizer assim no popular, de lavagem de roupa suja, né?
E o Congresso ele foi um marco, porque no Congresso, enfim, passou-se essa etapa, né, de autoanálise, de autocrítica, e já no Congresso nós já conseguimos debater algumas coisas de futuro, né? O PT quer o candidato a prefeito de Rio Branco? Olha, essa é uma avaliação que precisa ser feita à luz de uma posição também da prefeita, né? Nós somos hoje parte da aliança que governa Rio Branco, né? Fazemos parte da gestão da prefeita, o líder da prefeita é o vereador Rodrigo, do PT, então qualquer decisão nossa vai ser tomada após a decisão da prefeita. Não quer dizer que ela sendo candidata, automaticamente nós vamos apoiá-la. Não é isso, mas nós também só vamos tomar uma posição, enquanto partido, depois que a prefeita confirmar se sim será candidata ou se não será candidata. Para terminar mesmo, você acha que o tom usado no Congresso com a prefeita foi o tom adequado? Olha, a prefeita esteve lá, né, ela fez uma fala muito boa, né, talvez tenha havido alguma questão de interpretação sobre algumas falas, né? Mas eu acho que no geral não houve nenhuma afronta, nenhuma fala áspera. Que tenha consequências, né? Você acha não. A aliança, aliás, eu acho que a solidez dessa parceria, de o PT fazer parte da gestão da prefeita, estar comprometido com o sucesso da gestão da prefeitura, restou demonstrada na presença da prefeita lá, prestigiando, e de todas as nossas lideranças, né? Teve lá o Jorge Viana, nosso ex-governador e senador, o Tião também esteve lá, Angelim, Marcos Alexandre, César Messias, Eduardo Farias, enfim, as lideranças dos partidos próximos, mais aliados, e a nossa militância. Tivemos um público muito presente de todos os municípios, né? E pensando já em 2020, pensando em não só Rio Branco, né? Rio Branco tem gente pensando em 2022 já, Daniel. Mas não dá para pensar em 2022 antes de passar por 2020. Daniel, obrigado pela sua vinda aqui. Eu te agradeço. Obrigado mesmo. Nós voltamos logo após o intervalo com outro deputado estadual de Santa Catarina.